Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte com muita informação do nosso Verdão para essa semana, que sim é semana de Libertadores. O Palmeiras vira a chave para Libertadores, deixando a liderança do lado brasileiro, e aí a gente volta a pensar no brasileiro no final de semana, mas quinta-feira, grande confronto contra a LDU, então tem muita informação aqui de toda essa preparação, quando vai viajar, tudo você vai encontrar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Olha quem vai surgir, resplandecer, acontecer aqui no telão. Cuidado, cuidado, não queremos nenhum atropelamento, nada disso. Oi, Capela, boa tarde. Palmeiras agora ligado na Libertadores e na LDU. Venha! Bora, Rê! Beijo pra você, abraço pra toda a galera, hein? Ligadaço 220, gente. O negócio é o seguinte, hein? Eu tô aqui, praticamente acampado. Daqui a pouco a prefeitura vai me dar aí, vai me cobrar o IPTU, porque daqui eu não saio até o busão do Palmeiras passar. Aí chegou um pouquinho mais cedo aqui, e aí passou um busão, eu falei, meu Deus do céu, ônibus do Palmeiras, caramba, já, vamos entrar ao vivo. Aí depois conversei com uma rapaziada daqui, gente boa demais, os caras falaram que alguns membros da comissão técnica já partiram. E o busão do Palmeiras, a delegação com os atletas, vão almoçar, estão assistindo o jogo aberto lá dentro, certamente, eles estão dando aquela descansada, aquela refrigerada, né, porque tá um frio danado aqui fora, lá também deve estar mais gostosinho, e aí eles vão passar bonitinho pra cá, porque eles têm esse compromisso fundamental no meio de semana. Eu vou trazer uma curiosidade aqui, uma positiva e uma não tão positiva assim. Se a gente for analisar os desfalques do Palmeiras, o Everton tá recuperado? Não. Paulinho tá recuperado? Tava no São Paulo Fashion Week outro dia e tá recuperado? Também não. Evangelista, volta a ser relacionado? Também não. Então são desfalques importantes, sem dúvida alguma. Agora, o Palmeiras vai ter praticamente a mesma base do jogo do último fim de semana naquela partidaça diante do Flamengo. E é importante ressaltar uma outra situação, gente. Como é bom ser palmeirense, né? Você que tá assistindo o programa, que não é bom ser palmeirense, o Palmeiras não sabe o que é perder fora de casa em Libertadores contra os times gringos há mais de 2 anos, gente. São 25 jogos de invencibilidade. Então, assim, Capela, retrospecto não entra em campo, é bem verdade. Mas pelo menos dá uma moral sim. Então, o jogo que é quinta-feira, o Palmeiras vai passar por aqui daqui a pouquinho, você vai acompanhar conosco. Vai chegar, se Deus quiser, tudo certinho. Ainda hoje, vai treinar amanhã, fazer todo aquele reconhecimento e quinta-feira, consequentemente, vai pra guerra contra a LDU, valendo vaga na final da Copa Libertadores América. Então, em relação às novidades do Palmeiras, Verdão tá bem tranquilo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais, né? Fazer o quê? A gente que não gosta nada de polêmica, a gente vai falar sobre as polêmicas também. Mas há uma possibilidade, não está confirmado, o Palmeiras não fala publicamente sobre isso, não está confirmada, mas há possibilidade do Palmeiras conversar com a CBF, mandar ofício, falar sobre a arbitragem, porque realmente, desde a semana retrasada, que o clima não ficou muito bom com aquele negócio envolvendo o São Paulo, no erro do Ramon Abate-Abel, jogo do último final de semana também polêmico, com o Wilton Pereira Sampaio diante do Flamengo no Maracanã. Então o Palmeiras vai tentar contemporizar, colocar panos quentes para essa reta final decisiva de Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, eu fico ouvindo só o Negrão aqui, ó, abrindo e fechando o portão. Mas jogador nenhum mais entra, agora só sai. E por falar em sair, vamos tirar da frente as polêmicas, tá? Tomara que a gente não tenha polêmica no meio de semana, no fim de semana, então vamos pelo menos recuperar uma matéria muito bem bolada a partir de agora da minha parceira Elo Ornelas, falando sobre tudo que envolve os bastidores, sobretudo as polêmicas de arbitragem. Vem, Elo! Uma derrota no confronto direto e muitas polêmicas. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando toda hora. Existe dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrar. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Falei para os árbitros muito tempo e que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato. O Palmeiras ficou na bronca com a arbitragem no revés para o Flamengo e perdeu a oportunidade de abrir vantagem sobre o principal adversário na briga pelo título brasileiro. O Alviverde viu ainda seu aproveitamento com o G6 despencar. O clube tem apenas uma vitória contra os times que estão nas 6 primeiras posições. O triunfo sobre o Botafogo por 1-0 na 20ª rodada. Além da única vitória, são 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento de pouco mais de 20%. E pela frente, no Brasileirão, o Verdão ainda tem mais um concorrente. O terceiro colocado Cruzeiro no fim de semana.
Mesmo com esses números, o Palmeiras segue na liderança. Tem os mesmos pontos do Flamengo, mas leva vantagem na quantidade de vitórias. Fizemos o que tinha que ser feito, há outros fatores que nós não controlamos e temos que seguir em frente. Hora de manter a cabeça fria para a sequência da temporada. Antes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem pela frente um compromisso na altitude. Encara a LDU nesta quinta-feira, em Quito, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores. A equipe embarca hoje e treina ainda amanhã no Equador. Já passou, agora pensar no próximo jogo. Somos líderes do campeonato brasileiro. Temos um jogo importante de semifinal, que a gente está a 2 jogos de tentar chegar em mais uma final da Libertadores e a gente vai lutar por isso. Para o duelo da competição continental, Abel Ferreira não vai contar com retornos do departamento médico. Lucas Evangelista, Paulinho e o Everton seguem em recuperação. O goleiro, que é desfalque desde o confronto com o Flamengo por conta de uma fissura no osso, está fora do duelo e deve dar espaço novamente para Carlos Miguel. A boa notícia é que não há suspensos para essa partida. E o treinador português ainda conta com a fase artilheira de Vitor Roque. O Tigrinho marcou para o Verdão pelo 4º jogo seguido. É o vice-artilheiro da equipe com 17 gols. Só fica atrás de Flaco Lopes, que balançou as redes 23 vezes. O argentino, inclusive, está na briga pela artilharia da Libertadores com 7 gols. Outra arma do Verdão para tentar surpreender na altitude. Edu, deixa de lado agora o brasileiro, pensa na Libertadores. Palmeiras está jogando bem, o time está no melhor momento da temporada e tem a LDU, que eu já falo para você, é uma equipe perigosa, mas a teoria não é melhor que o Palmeiras. Eu também concordo, mas a gente sabe que se chegou numa semifinal Libertadores é porque tem algo diferente. Então o Palmeiras tem que respeitar o seu adversário como sempre fez. Né? Claro, tem a altitude, mas aquela altitude que não atrapalha para você correr. A bola só fica um pouco mais rápida e aí você tem que se adaptar o mais rápido possível, né, o que você vai ter no jogo. Então eu acredito muito que o Palmeiras possa fazer um bom jogo. Você falou bem, Renato. Né? O Palmeiras vem num momento importante no campeonato e jogando bem. Isso te dá uma tranquilidade maior para você entrar em campo e fazer o melhor e tentar trazer um resultado importante para o próximo jogo aqui em casa. Perdeu para o Flamengo, mas jogou bem no Maracanã. Não dá para falar da atuação do Palmeiras, não é? Mas a gente segue falando de Libertadores porque na quinta-feira é aqui, hein? O Palmeiras joga contra a LDU, a gente acompanha o Vinícius Nicoletti, claro, já está por lá. Faz hoje o Galo. E aí fica, é isso, Vinícius, para o jogo do Palmeiras. Palmeiras chega quando aí? Qual que é a programação, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. 2 jogos, rodada dupla aqui em Quito. Atlético nessa terça-feira, depois quinta-feira tem Palmeiras e LDU. A equipe de Quito tentando aí chegar à sua final de Libertadores também. Palmeiras usou uma estratégia totalmente diferente do Atlético. O Atlético, repetindo, chega hoje, véspera do jogo nessa terça-feira aqui em Quito. O Palmeiras também chega nessa terça-feira. Vai fazer, aliás, nesse momento está fazendo treinamento na academia de futebol e chega aqui em Quito por volta de 8 horas da noite, horário local, 6h30 da tarde, mais ou menos, o Palmeiras estará por aqui. Vai fazer ainda o último treinamento em Quito. O Palmeiras usou essa estratégia de uma adaptação, um treinamento aqui em Quito, vai treinar no CT da seleção equatoriana e depois o jogo na quinta-feira. O time vem sem novas baixas, ainda tem o desfalque do Everton, que ainda não voltou a treinar, e os 2 jogadores que estão se recuperando de cirurgia, o Paulinho e o Lucas Evangelista. Vai levar algumas dúvidas na equipe para esse jogo contra a LDU. O Bruno Fux ou o Murilo na zaga, meio campo pode entrar o Emiliano Martinez no lugar do Aníbal Moreno e o Maurício disputando a posição com o Alan no meio campo ataque do Palmeiras. Acredito que essas 3 dúvidas que o Palmeiras vai levar para o jogo aqui contra a LDU. O Palmeiras defende uma invencibilidade, 25 jogos sem perder para equipes estrangeiras. A última derrota foi em abril de 2023 para o Bolívar, num jogo na altitude, mas era um time reserva. E a gente vê por aqui, Bruno, muitos torcedores da LDU passando, como esse torcedor aqui, que passou muito empolgado e confiante. Mas eu queria saber o que você pensa do time do Palmeiras. Palmeiras es un equipo grande, un grande de Brasil, está entre los más grandes de Brasil.
Wow, es un tremendo equipo. E forte? Forte? Equipe forte? Fuerte, sí, fuerte. Entre los grandes de Brasil. É possível a LDU avançar para a final? Sí, muy posible. Liga. Porque es el campeón, el rey de copas. Liga de Quito. E tem altitude. E Deus, sempre com Deus no coração. E Liga de Quito. Amém. Obrigado, amigo. Então esse é um pouquinho da confiança dos torcedores da LDU aqui, que tenta chegar à sua final de Libertadores pela segunda vez na história. Foi campeão em 2008 contra o Fluminense. Aí vale agora apelar pra altitude, pra Deus, pra todo mundo. Todo mundo. Vai, Jailson? Tem Claro que vale. Final de Libertadores no jogo. Já passou pelo São Paulo também, que é um dos grandes vencedores do futebol sul-americano, e agora tem essa confiança para enfrentar o Palmeiras, Jailson. Não, é final de Libertadores mesmo. A LDU vem num momento muito bom com o Thiago Nunes, né? São 5 jogos aí sem perder. Tá na segunda colocação, né? Do Hexagonal final, que o Dom que estava destacando ali no campeonato, atrás do Del Valle, inclusive, né? Del Valle é o líder. Né? Del Valle é o líder, a LDU na segunda colocação. Mas a LDU tem que confiar, realmente tem seus destaques, mas tem o Palmeiras, né? O Palmeiras também é embaçado, vai ter que fazer. Eu penso que o Palmeiras, a LDU vai ter que fazer um jogo perfeito. Tem que fazer um baita de um jogo, por exemplo, não pode dar os moles que deu contra o São Paulo lá no segundo tempo. Sim. Nos moles ali, o Palmeiras mata o jogo. Até quando a partida estava 1-0 para a LDU 1-0 e o São Paulo perdeu alguns gols, São Paulo perdeu alguns, 3 gols pelo menos ali, oportunidade que tinha o São Paulo de empatar e virar o jogo. Então, contra o Palmeiras não pode cometer esses erros. Que aí Flaco Lopes e Vitor Roque, esquece, é pimba. O Vinícius falou de talvez 3 dúvidas: Fux, Aníbal e Maurício. O que é que você pensa, Donk? Eu acho que são questionamentos dos 2 primeiros muito pautados pelo final de semana, né? Do Fux e do Aníbal, que vinha em um grande momento, convocação, mas recentemente teve essa atuação infeliz, né? Contra o Flamengo. Eu, ainda assim, acho que o Aníbal poderia ser interessante. Acho que o Murilo, pelo histórico, também iria com ele. A dúvida entre Maurício e o Alan, acho que pensando no que a LDU possa se expor, vir para cima, acho que você ter o Alan pelo corredor pode ser um caminho interessante para você explorar, para ter mais velocidade, explorar o espaço, tendo a característica do que pode ser o jogo, né? E só para ressaltar, é bizarro, né, o número que o Vinícius traz, né? De 23 jogos internacionais, o último que você perdeu ainda foi com reserva. Mostra a força do Palmeiras. Eu entendo a confiança do torcedor da LDU, que tira Botafogo, que tira São Paulo, mas o Palmeiras está num nível acima. E apesar das dúvidas pautadas pelo fim de semana, pensando no nível da atuação, eu não acho que é um Palmeiras que chega pressionado ou com desconfiança por conta da derrota no confronto direto. Porque acho que teve uma grande atuação e acho que isso acaba não influenciando. Mas respondendo a pergunta, eu iria com o Murilo, com o Aníbal e com o Alan. Você faria as 3 mudanças? Não, você manteria o Aníbal. E colocaria, então, o Murilo, voltaria o Murilo e o Alan. Bom, a gente discute esse Palmeiras, então, até a próxima quinta-feira, dia do jogo, pra gente acompanhar aqui na ESPN. Amanhã tem Flamengo e Racing, na quinta, LDU e Palmeiras. Claro, o melhor da Libertadores está por aqui. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Primeiro aí o jogo aberto pra fechar o Sport Center, falando muito sobre toda essa preparação do nosso Palmeiras pro confronto contra a LDU. Todo mundo já sabe, né, cara, que tem altitude, a LDU vem num momento bom, mas o Palmeiras, mesmo com altitude, chega como muito favorito, chega sim como favorito, porque vem apresentando o seu melhor futebol nessa parte agora da temporada, né? Então o Palmeiras chega como favorito mesmo fora de casa. Até pela estatística, você vê, são 23 jogos sem perder. E quando perdeu foi um time reserva. Então a gente vira a chave, né? O Palmeiras tem que virar a chave sobre o Brasileirão. E aí depois a gente começa a pensar no Cruzeiro. Mas a Libertadores, cara, tá tudo para dar Flamengo e Palmeiras na final. Então temos aí. Mas na Libertadores tudo indica que vai dar Palmeiras e Flamengo na final. E como o nosso capitão falou muito bem lá no Maracanã, quando foi perguntado, tem 10 anos que o Palmeiras não ganha o Flamengo no Maracanã. Aí, o que o Gomes falou? Não ganhamos no Brasileiro, realmente. Mas ganhamos em final. Ganhamos na final.
Então, o Palmeiras vai sim com sangue nos olhos para chegar nessa final. E se for com o Flamengo, ainda melhor, que a gente vai mostrar a força do Palmeiras. Porque, infelizmente, com os erros individuais e com a ajuda da arbitragem, o Palmeiras acabou perdendo para o Flamengo. O Flamengo foi muito beneficiado. Há muita coisa. Mas, enfim, estamos falando de Libertadores. Então, a gente quer sim essa final com o Flamengo. Quer sim, porque a gente vai mostrar para eles a nossa força. Ah, perdeu no jogo em casa também? Perdemos. Com muita polêmica de arbitragem também. E aí você bota na ponta do lápis. Quem é que está sendo beneficiado por arbitragem? Cara, todos os times já foram um momento. Agora, igual o Flamengo, irmão, impossível. Procura aí. Procura. Não tem. Mas, enfim, a gente vai para essa final, se Deus quiser, contra o Flamengo, para ganhar e zoar muito os Urubu. Porque eles ganharam sendo beneficiados. Então aí, ó, tirando onda, mas a gente continua líder e essa Libertadores vai vir aqui para a Academia do Palmeiras, se Deus quiser. Então, a gente tinha isso para trazer hoje para vocês, essas informações aí de momento do nosso Palmeiras para esse confronto contra a LDU. A gente se prepara para, se Deus quiser, uma vitória na quinta-feira. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado? O que você concorda, o que você discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal de notícias do Verdão de todos os dias e deixe seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho sempre aqui procurando as matérias e informações do nosso Verdão para trazer esse compilado aqui para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.